Se você é servidor público e tem filho autista, saiba que é seu direito solicitar a redução da sua carga horária, que pode chegar até 50% do seu horário de trabalho, sem você perder a sua remuneração. O objetivo desse direito é simples. Você trabalha menos, continua recebendo o mesmo salário e consegue se dedicar ao cuidado da criança autista, da forma que ela realmente precisa. Esse direito exige porque muitas crianças com autismo muitas vezes dependem de um acompanhamento constante dos pais no seu dia a dia, seja para terapias, consultas, escola, adoção, crises ou simplesmente para a rotina do cotidiano. E nesse vídeo eu vou te explicar tudo certinho, sem enrolação, quem tem direito, quando você pode pedir, se existe algum grau de autismo que autorize ou impeça esse direito, se vale para qualquer tipo de servidor, seja municipal, estadual, federal, o que você precisa para comprovar esse direito e quanto tempo demora para conseguir. E olha só, aqui nós estamos falando de autismo, mas esse direito serve para qualquer dependente do servidor público que tenha alguma deficiência que a lei entenda como deficiência. O autismo hoje, pela lei, é considerado uma deficiência. Então, por exemplo, se você tem um filho com síndrome de Down ou qualquer outra deficiência, também pode estar dentro desse mesmo tipo de pedido. E às vezes não é o filho, às vezes é o próprio servidor que tem autismo ou alguma outra deficiência. E às vezes também não é o filho, pode ser um pai ou uma mãe, desde que sejam dependentes desse servidor público. Por exemplo, um pai ou mãe com Alzheimer, com alguma deficiência que dependa do servidor, e até em situações específicas de doenças que exigem um acompanhamento constante, por exemplo, o alcoolismo. Então, nesse vídeo, eu sempre vou falar sobre o autismo como exemplo, porque é o nosso tema principal. Mas entenda, vale para qualquer dependente ou até mesmo para o próprio servidor quando existe uma deficiência comprovada. Agora vamos ao principal. Quem tem direito? Esse direito é dado aos servidores públicos, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Não distingue da esfera. Então, não é um direito só para o servidor público federal. E isso é muito importante deixar claro. Então, se você é municipal, estadual ou federal, o direito pode existir no seu caso. Mas para isso, você precisa comprovar a dependência do seu filho ou do seu dependente com você. E eu já quero quebrar um erro muito comum aqui, tá? Muitos servidores públicos acham que só o diagnóstico do autismo basta. E não basta. O diagnóstico ele é o começo. Mas é necessário provar a necessidade real e a dependência. E o que é isso? É você comprovar que aquela criança com autismo realmente precisa de um acompanhamento constante, ou que aquele dependente não consegue ser assistido por qualquer outra pessoa. Vou te dar exemplos práticos aqui, olha só. Tem criança autista que tem seletividade alimentar e simplesmente não come qualquer coisa e com qualquer pessoa. Tem criança, por exemplo, que tem dificuldade sensorial, com toque, tecido, roupas, e não aceitam qualquer tipo de roupa e qualquer pessoa para dar banho, trocar de roupa, ou até mesmo para organizar essa rotina. E muitas vezes nas terapias, na consulta, no acompanhamento escolar. Tudo isso acontece dentro desse horário de trabalho do servidor. Ou seja, se o servidor trabalha, vamos supor, de 8 às 18, e os médicos, os terapeutas, as escolas, também funcionam nesse horário. Pouquíssimos atendimentos ali acontecem no sábado, domingo ou feriado. E aí, o que acontece? Você fica impedido de acompanhar o tratamento dessa criança. Você perde terapias, você perde as consultas, você perde a evolução. E é exatamente para isso que serve esse benefício. Para que você consiga acompanhar e dar os cuidados necessários para essa criança com autismo. Ou, como eu disse, para qualquer outra deficiência. Sem ser punido financeiramente por isso. Ou seja, sem ter um decréscimo no seu salário caso você precise faltar. O mais importante é entender sobre a deficiência em si. Então, uma dúvida muito comum é: existe algum grau de autismo que autorize essa redução? Não. Pode ser qualquer grau de autismo. Não é só para nível 3, não é só para casos severos, não é só para criança não verbal. Não existe um rótulo que limite esse direito. Por quê? Porque o direito depende da necessidade da criança e do acompanhamento necessário.
Você pode ter uma criança de nível 1 que precise de terapias frequentes, apoio escolar, acompanhamento, e pode ter uma criança de nível 2, nível 3 com necessidades completamente diferentes. O que manda é a necessidade e a comprovação. E é isso que a justiça vai analisar. E quando que o servidor público pode pedir essa redução? O servidor público pode pedir isso a qualquer momento. Não existe meu filho tem 10 anos, meu filho tem 15, eu descobri isso agora, eu já trabalho há muito tempo e não pedi isso antes, por quê? Não tem isso. Você pode pedir a qualquer momento quando houver a necessidade. Desde, obviamente, que exista um diagnóstico oficial e final comprovando a deficiência. E aqui eu faço um alerta. Não pode ser um diagnóstico investigativo. Ou seja, estou investigando ainda se há alguma deficiência. Tem que ter o diagnóstico final, o laudo confirmando a existência do autismo ou de outra deficiência. E como que faz esse pedido? Esse pedido, na prática, é bem simples, tá? E eu vou explicar para vocês. Você precisa entrar com esse requerimento administrativo, ou seja, você tem que solicitar ao RH do órgão onde você trabalha, fazendo um pedido formal e expresso. O que é formal e expresso? É um documento que você tem que levar nesse órgão para solicitar esse benefício. Então não pode ser nada de boca. Ou então, eu vou ver e depois te dou uma resposta. Não. Tem que ser escrito, solicitando a redução da carga horária, com a justificativa e com as devidas comprovações. Você entrega no RH e pega um protocolo. Tem que ter o protocolo. Porque isso vira prova. Sem o protocolo, a gente não consegue ir na justiça. E mesmo se você quiser ir para a justiça direto, você não pode. Por quê? Porque é necessário ter esse requerimento administrativo prévio. A justiça exige que você tente com o órgão primeiro, para depois você recorra disso na justiça. Tudo bem? Claro que eu vou entrar em detalhes de como fazer esse pedido, mas eu já aviso, muita gente entra com esse pedido administrativo de forma errada. Então, caso vocês queiram entrar com o pedido com embasamento jurídico correto, eu vou deixar para vocês um link aqui do modelo desse pedido para vocês entrarem com esse pedido lá no seu RH com as devidas comprovações, explicando tudo que eu estou explicando nesse vídeo aqui, porque tem gente que prefere vídeo, tem gente que prefere ler, mas tem toda a documentação e também muitos decretos de vários estados e municípios, porque às vezes você não encontrou esse decreto e nós também temos isso tudo à disposição. Mas vamos adiante. Esse documento, quando você faz o protocolo, ele vai passar por uma análise interna e o órgão vai conceder ou negar esse benefício. Se o órgão negar, dizer que você não tem direito à redução, não tem como. Tem que ser na via judicial para garantir esse direito, tá? E aqui que entra uma realidade que eu preciso dizer com base na minha experiência. Muitos órgãos públicos tendem a negar esse pedido. E eles podem negar por vários fatores. Primeiro, porque eles não querem criar precedentes internos. Eles sabem que se um servidor conseguir, muitos outros também vão conseguir. Segundo, às vezes não existe, como eu disse, um decreto estadual e municipal que garanta esse direito. E aí eles negam porque não tem um decreto e tá tudo bem. E terceiro, muitas vezes eles nem negam e nem aceitam, eles nem falam que sim, nem que não. Eles simplesmente não respondem ou demoram meses para responder. E isso é muito comum, tá? Então não fiquem tristes. Mas tem um jeito de resolver isso. O tempo, a justiça entende como viável dessa resposta, desse requerimento, é de até 30 dias. Então, se você entrou com o pedido hoje, o órgão público tem até 30 dias para te responder. Passou dos 30 dias, já pode buscar a justiça. Porque quanto mais tempo demorar, mais tempo você está perdendo, deixando o seu filho ou o seu dependente sem o devido acompanhamento. Tudo bem? E o que precisa para comprovar essa necessidade? Além dos laudos que eu já falei. Basicamente, você precisa entender alguns pilares. Você vai precisar, além do laudo, o laudo correto, com a descrição do CID, com a indicação expressa do autismo, o grau do autismo ou de alguma outra deficiência. Você vai precisar dos relatórios terapêuticos da psicóloga, fonoaudióloga, terapia ocupacional, neuropediatra, psicopedagogia ou qualquer outro profissional que acompanhe a criança.
E eu vou além, tá? Existem crianças, inclusive, que precisam de atividades físicas específicas para desenvolver habilidades sociais, cognitivas, sensoriais. E isso tudo envolve, por exemplo, uma natação, futebol, pintura ou qualquer outra atividade física e de socialização orientada por um médico. E tudo isso precisa entrar na comprovação da rotina e da necessidade de cada criança ou de cada dependente com qualquer outra deficiência. Vou dar outro exemplo. Isso para você entender que não é um direito só dos autistas, tá? Se você tem, por exemplo, um pai que tem um alcoolismo, que já não tem a memória ali, não funciona, não sabe mais data, nome das pessoas, enfim. Uma situação, estou dando um exemplo de uma situação mais grave. Esse pai, ele pode precisar de um acompanhamento psicológico, psiquiatra, de uma terapia e até um acompanhamento nutricional a depender do caso. Ou seja, o direito não é só sobre o diagnóstico, é sobre que cuidados são necessários. Vocês conseguem entender a diferença? Mas existe um ponto aqui que talvez é o ponto mais importante, onde a maioria dos servidores públicos falham na comprovação da rotina. Quais são as terapias? Quais são os horários dessas terapias? Quais são os locais? A distância? Você tem rede de apoio? Quantas pessoas moram na casa? Quem pode acompanhar? Quem não pode? Isso tudo faz uma tremenda diferença. Porque, como eu disse, não é só provar que existe deficiência. Não é só provar que existe a terapia. Muitas vezes você precisa montar um cronograma completo para justificar o tanto que é importante você estar presente nesses momentos. Vou te dar um exemplo. Segunda-feira o filho tem terapia ocupacional em tal lugar. Terça-feira tem fono, quarta tem psicólogo, quinta tem psicopedagogo e sexta-feira tem futebol. Isso tudo compõe o seu pedido, porque você precisa provar que a redução ela tem uma necessidade. E tem um ponto que poucos servidores públicos percebem. Às vezes, você nem tem essas terapias, você nem tem esse acompanhamento, você não leva a criança para fazer uma atividade física e você não o faz porque você trabalha demais. E tudo isso é dentro do seu horário de trabalho e você não consegue levar. Você vai ficar prejudicado por causa disso? Não, você não vai ficar prejudicado. Mas nesse caso, você precisa necessariamente comprovar a necessidade desse acompanhamento. Você não precisa comprovar com comprovante de comparecimento, porque você não tem, porque você participa atualmente. Mas você precisa de um laudo médico e algum relatório que indique a necessidade dessas terapias, que demonstre que essas terapias são essenciais para o desenvolvimento, para o cuidado dessa criança ou do seu dependente. Outro ponto, o deslocamento. E é aqui que muitos servidores públicos erram. Às vezes você mora numa cidade que fica a 40 quilômetros do psicólogo. Porque, às vezes, as pessoas acham que é só ir ao médico. Mas não é. A gente sabe que não é. Você tem um tempo de preparo. Principalmente uma criança autista, por exemplo. Ela pode ter uma dificuldade sensorial, ela pode não querer sair de casa, ela pode ter uma dificuldade com barulho, que ela entra em crise, ela entra em rigidez. Então, vamos fazer uma conta simples desse caso hipotético? É 1 hora para preparar a criança para sair de casa. Eu estou pensando assim, básico. 1 hora de deslocamento. 40 minutos é quase 1 hora de deslocamento. 1 hora ou 1 hora e meia do atendimento que você vai fazer, seja psicológico, seja psicopedagógico, enfim. Mais 1 hora para voltar e mais 1 hora para regular essa criança quando ela chega em casa. Só aí já foi 5 horas. Isso não é banal. Isso precisa ser levado em consideração. E por isso que a gente precisa demonstrar a rotina, o deslocamento, o tempo, tudo isso é prova. Vocês não podem ignorar isso. E por que que eu estou insistindo nisso? Dando, inclusive, pausas para vocês entenderem. Porque a maioria dos servidores públicos vai para a junta médica sem comprovar o mínimo. Faz o requerimento sem comprovar o mínimo. Documentos fracos em termos de prova, tá? Falta relatório, falta rotina. E aí, obviamente, o pedido vai ser negado, até mesmo na justiça. Então, se você quer fazer isso do jeito certo, a organização dos documentos ela é fundamental. Não tentem fazer o pedido sozinhos, sem ter o mínimo de conhecimento sobre o assunto, sem ter o mínimo de documentação. Por isso que eu deixei o link aqui embaixo, para orientar vocês. E sempre olhe o decreto
do lugar que você trabalha, seja municipal, seja estadual, seja federal. Não esqueçam, porque isso é importante. E se você tiver a menor dúvida, a menor insegurança, não deixe de olhar com o advogado para poder te orientar. Aqui no escritório, nós fazemos o requerimento tanto administrativo quanto judicial. Na maioria das vezes, o requerimento administrativo não precisa de um advogado. Na maioria das vezes, se você pegar isso tudo que eu te falei e fazer certinho. Mas na menor insegurança possível, não deixe de olhar com o advogado. Tudo bem? Vamos então para os próximos tópicos. Como pode ser essa redução? Como eu disse, ela varia de até 50%. Ou seja, se você trabalha 40 horas semanais, você pode ter uma redução para 20 horas semanais. Se você trabalha 30 horas, você pode ter uma redução para 15 horas. Mas atenção, não tem um número mágico que serve para todo mundo. Você já deve ter percebido que vai depender muito do grau, da dificuldade ou da necessidade que essa criança precisa, ou de qualquer outro dependente. Por exemplo, tem um caso muito emblemático aqui no escritório de um servidor público que tem uma mãe com um problema sério de alcoolismo. Ela precisa, além da internação, precisa de atendimento nutricional e a qualquer momento que ela sai ali para ter uma socialização, ela tende a consumir álcool com frequência, às vezes produtos de limpeza e não pode ficar sozinho. E se esse servidor público não tem ninguém para ajudar? Vocês entendem que cada caso é analisado de uma forma pormenorizada? Então, por isso que eu sempre digo, não adianta você pedir, você precisa pedir bem pedido, por assim dizer. Agora eu quero ressaltar um ponto importante. Falando sobre os decretos. Muitos decretos estaduais, municipais e federais podem até tentar limitar esse pedido. Como assim? Alguns decretos dizem que não tem direito à redução da carga horária quem tem o horário reduzido. Por exemplo, só vai ter direito quem trabalha 40 horas semanais. Quem trabalha 30 horas não tem direito. Isso não está descrito na decisão do Tribunal Superior. Tudo bem? Isso não está descrito. Pelo contrário, a justiça tem entendido que a redução da carga horária não tem uma limitação fixa de horas de trabalho. Tudo vai depender da prova e da necessidade. Então, não fiquem preocupados se existem decreto limitando isso. Muitos estados e municípios nem têm esse decreto. E às vezes eles negam porque não tem esse decreto. O que importa é que o entendimento do Tribunal Superior hoje reconhece que esse direito pode abranger servidores públicos, municipais, estaduais e federais, desde que, obviamente, exija uma comprovação. Tudo bem? E, por fim, quanto tempo demora para esse benefício sair? Isso vai variar de caso para caso, de tribunal para tribunal. Não tem como um advogado prever muito tempo. Mas é importante vocês saberem que todo pedido ele pode ter uma liminar. O que é uma liminar? É um pedido de urgência. É para o juiz falar assim, ó, é para a gente falar com o juiz assim, olha, tem um pedido e ele precisa ser avaliado rápido porque o meu filho está precisando desse negócio. Então, antes de sair a decisão definitiva, vamos conceder agora. É isso que chama assim uma decisão liminar, só para vocês entenderem, tá? Então não precisa esperar o fim do processo para começar a usufruir da redução. Você pode começar antes, por causa da urgência, do cuidado, enfim. Essa liminar, ela pode sair mais ou menos ali, pela a média aqui do escritório, eu acredito que ela deve sair mais ou menos com 1 ou 2 meses. A depender de cada caso, mas não tem como a gente garantir, porque realmente isso depende, é uma média, tá? E depois vem a decisão definitiva. Então, quanto tempo demora esse processo todo, até a finalização? Na média, acredito que demore 1 ano para tudo ser resolvido. Acredito, tá? Mas eu já vi processos saindo, por exemplo, com 4 meses, com 6 meses, porque é uma demanda urgente, que envolve uma pessoa com deficiência. Então, o trâmite dessa ação costuma ser mais rápido. E para a gente encerrar, resumidamente, eu vou explicar tudo que eu expliquei nesse vídeo aqui, para vocês ficarem mais sintonizados. Se você é servidor público, municipal, estadual e federal, e tem um filho com autismo ou com qualquer outra deficiência, ou outro dependente também com qualquer outra deficiência, ou até mesmo se você, servidor público, tem alguma deficiência, tem autismo e precisa de um suporte de terapia, acompanhamento, você pode ter direito à redução da carga horária de até 50%, sem
diminuição do seu salário e das suas gratificações. Mas você precisa fazer do jeito certo, com laudos, relatórios completos, demonstração da rotina e uma estratégia jurídica mesmo. Meu nome é Suelen Passos, eu sou advogada, eu atuo no direito dos autistas e eu ajudo mães, pais, familiares a garantirem os direitos dessas pessoas, tais como a redução de carga horária, educação inclusiva, que muita gente não se atenta a isso, benefícios e até os direitos sociais. E se você gostou desse vídeo, conhece algum servidor público que tem filho autista ou outro dependente com deficiência, compartilhe esse vídeo. Isso ajuda muito as pessoas a conhecerem os seus direitos. O poder da internet é fundamental por causa disso. A gente consegue falar com muita gente, orientar as pessoas à distância. E se esse vídeo de alguma forma te ajudou, se você conseguiu fazer o seu pedido por causa dele, comenta aqui embaixo. É muito importante eu receber essas experiências compartilhadas de vocês, porque isso fortalece as famílias, dá um gás para a gente continuar produzindo aqui, trazendo mais sobre os direitos. Se tem algum outro conteúdo que vocês queiram que eu fale também sobre os direitos dos autistas ou de qualquer outra deficiência, comenta aqui também. Muito obrigada e até o próximo vídeo. E um pedido final, não deixa de se inscrever aqui no canal para você continuar acompanhando mais conteúdos sobre o direito dos autistas, deficiência e qualquer outros direitos. Muito obrigada.